irmãos e irmãs, é com alegria que nos voltamos a reunir nesta celebração online da Igreja Evangélica Metodista Portuguesa. Continuamos a viver este tempo de isolamento, este tempo de pandemia de Covid-19, um tempo que nos deixa preocupados, um tempo que nos deixa em permanente oração por nós e por todos. Mas este é o dia que fez o Senhor, este é um dia para nos encontrarmos. E se bem que não podemos estar face a face, sabemos que estamos em espírito e em verdade, unidos numa só fé em Jesus Cristo. Somos sua Igreja e estamos aqui nesta hora para celebrar o seu santo nome. Por isso vos convidamos a se unirem a cada um de nós neste tempo de oração, neste tempo de ação de graças. Vamos dar início à nossa celebração. Vamos fazê-lo de uma forma alegre, cantando ao nosso Deus. Louvai a Deus soberano, Senhor do que é feito. Louvai-o sim de vossa alma, tesouro perfeito. A Deus cantai e com fervor tributai profundo amor e respeito. Louvai a Deus que vos faz prosperar dia a dia e com amor vos defende, abençoa porfia. Lembrai também que o poderoso nos vem fazer feliz companhia. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, estamos reunidos nesta manhã para elevarmos a Ti a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa gratidão por mais esta oportunidade que Tu nos dás de estarmos reunidos, não como normalmente fazemos, mas de uma maneira que todos possamos estar unidos no mesmo espírito, numa mesma fé, numa mesma confiança de que Tu estás conosco. Por isso, Senhor, ao iniciarmos este culto, queremos invocar a presença do Teu Santo Espírito sobre toda a Tua Igreja, aonde cada um estiver. Tu estejas, ó Deus, presente em suas vidas, em seus corações, e que este momento seja um momento de crescimento, um momento de renovação da nossa experiência de comunhão contigo. Ó Deus, vivemos momentos difíceis, mas confiamos em Ti, porque Tu és o nosso Deus. Tu és aquele Senhor que enche o nosso coração de paz e de esperança. Ó Deus, liberta todos aqueles que estão constrangidos, ó Deus, por sentimentos negativos, para que, confiando em Ti, possamos todos nós, unidos, vencermos este momento tão difícil. Abençoa aqueles que sofrem, liberta-os e guia-nos. Em nome de Jesus. Amém. Salmo 16. A confiança e felicidade do crente e a certeza da vida eterna. Guarda-me, ó Deus, porque em Ti confio. A minha alma disse ao Senhor: Tu és o meu Senhor, não tenho outro bem além de Ti. Digo aos santos que estão na terra e aos ilustres em quem está todo o meu prazer. As dores se multiplicarão àqueles que fazem oferendas a outro Deus. Eu não oferecerei as suas libações de sangue, nem tomarei os seus nomes nos meus lábios.
O Senhor é a porção da minha herança e do meu cálice. Tu sustentas a minha sorte. As linhas caem-me em lugares deliciosos. Sim, coube-me uma formosa herança. Louvarei ao Senhor, que me aconselhou. Até os meus rins me ensinam de noite. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Por isso que Ele está à minha mão direita. Nunca vacilarei. Portanto, está alegre o meu coração e se regozija a minha glória. Também a minha carne repousará segura. Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Far-me-ás ver a vereda da vida. Na tua presença há abundância de alegrias. A tua mão direita há delícias perpetuamente. Amém. As nossas mãos nós levantamos em adoração e louvor. Um abraço amigo nós partilhamos com satisfação e amor. A nossa força está naquele que por todos nós tudo é capaz de fazer. A boa nova é que Ele sempre cuidará de todo o nosso viver. As nossas mãos nós levantamos em adoração e louvor. Um abraço amigo nós partilhamos com satisfação e amor. A nossa força está naquele que por todos nós tudo é capaz de fazer. A boa nova é que Ele sempre cuidará de todo o nosso viver. A boa nova é que Ele sempre cuidará de todo o nosso viver. Evangelho de São João, capítulo 20, versículos 19 a 31, e diz assim: Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos se encontravam, com medo dos judeus, chegou Jesus e pôs-se no meio, dizendo-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhe as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram, vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E, havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados, e àqueles a quem os retiverdes, lhes são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio, dizendo-lhes: Paz seja convosco. Depois disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão, e põe-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu, dizendo-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus:
Porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Jesus, porém, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra em nossos corações e na vida de cada um de nós. Amém. Queridos irmãos e irmãs, estamos no segundo domingo de Páscoa. E o texto do Evangelho de João que acabamos de ouvir sugere-nos a dimensão da dúvida e da sua importância no caminho para a fé no ressuscitado. A dúvida de Tomé tornou-se proverbial. Incrédulo como Tomé, ouvimos algumas vezes dizer. No entanto, se atentarmos para o texto, Tomé apenas pede para ver aquilo que os seus colegas discípulos já haviam visto, o próprio Jesus. A pergunta então impõe-se: terá sido Tomé o único a ter dúvidas? Eu gostaria de recordar que no Evangelho de Marcos, a 6 versículos do final desse mesmo Evangelho, Jesus critica os seus discípulos pela sua incredulidade e dureza de coração, por não terem crido no testemunho de quem já tinha experimentado o encontro com o ressuscitado. Em Lucas, Jesus questiona os seus discípulos: por que é que estão tão assustados? E por que é que têm tantas dúvidas a meu respeito? E Mateus chega mesmo a dizer que os discípulos, tendo chegado ao monte para o qual haviam sido convidados a ir, na Galileia, quando o viram, adoraram. Mas ainda assim, alguns duvidaram. Assim, não me parece que seja difícil dizer que todos duvidaram, não apenas Tomé. E por isso a pergunta, ela é importante. Por que razão concentra João sobre Tomé todas as dúvidas? Quando João escreveu o seu Evangelho por volta de 95 depois de Cristo, Tomé não estava mais vivo. E por isso creio que João não pretende desvalorizar ou suscitar animosidade para com Tomé. A preocupação de João está direcionada para a sua comunidade, para o seu contexto eclesial. O seu desejo é responder às interrogações e às objeções que os cristãos da sua comunidade levantam com crescente insistência. São cristãos de terceira geração, pessoas que nunca viram Jesus. Muitos deles nem chegaram a conhecer os apóstolos. Por isso têm dificuldade em acreditar, debatem-se com muitas dúvidas. Gostariam de ver, tocar, verificar se Jesus efetivamente ressuscitou. Perguntam-se quais são as razões que nos podem induzir à fé, induzir a acreditar. Perguntam, ainda é possível fazer a experiência do ressuscitado? Há provas de que ele esteja vivo? Por que é que ele já não aparece? São as perguntas de então, e facilmente nós percebemos são as perguntas também de hoje. Não é possível perceber quem Jesus é, ou pode ser na nossa vida, sem passar pelo desafio da proclamação da ressurreição. Ele vive. Mateus, Marcos e Lucas respondem a estas interrogações e a estas objeções dizendo que todos os apóstolos duvidaram, hesitaram. Ou seja, acreditar no ressuscitado não é fácil, imediato. Também para eles, apóstolos, o caminho da fé, ou para a fé, foi longo e desafiante. A resposta de João é diferente.
Ele coloca Tomé como símbolo da dificuldade que cada discípulo encontra para chegar à fé, para acreditar na ressurreição de Jesus. Aquilo que João quer ensinar aos cristãos da sua comunidade e a nós também, hoje, é que o ressuscitado possui uma vida que escapa aos nossos sentidos. Uma vida que não pode ser tocada com as mãos, nem vista com os olhos. Esta vida só pode ser alcançada através da fé. Não se pode ter fé naquilo que se viu, naquilo que se vê. Se alguém pretende ver, constatar, tocar, então deve renunciar à fé. Muitos dizem que felizes foram aqueles que viram. Jesus afirma precisamente o contrário. Felizes são aqueles que não tiveram a oportunidade de ver. Não porque lhes custou mais e por isso têm maior mérito. São mais felizes porque a sua fé é genuína, verdadeiramente pura. A fé que se torna o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Tomé, curiosamente, aparece mais 2 vezes no Evangelho de João e nunca, diríamos nós, fica bem visto. Tem sempre dificuldade em compreender. Equivoca-se. Não entende as palavras e as escolhas de Jesus. Reparem, no contexto da ressurreição de Lázaro e quando Jesus decide ir à Judeia, Tomé pensa que seguir o Messias significa perder a vida. Não compreende que Jesus é o Senhor da vida. Durante a última ceia, enquanto Jesus falava do caminho que estava a percorrer, um caminho que passava pela morte para que brotasse a vida, Tomé diz: Senhor, nós nem sequer sabemos para onde é que tu vais. Como é que nós podemos saber qual é o caminho? Parece quase que João se diverte a delinear desta forma a figura de Tomé. Mas no final, João presta-lhe justiça. Põe na sua boca, na boca de Tomé, a mais alta, a mais sublime das profissões de fé. Nas palavras que Tomé vai proferir, se reflete a conclusão do itinerário da fé de todos os discípulos. No início do Evangelho, os primeiros 2 apóstolos dirigem-se a Jesus chamando-lhe Rabi. É o primeiro passo para a compreensão da identidade do Mestre. Não passa muito tempo e André, que já entendeu muito mais, diz ao seu irmão Simão: encontramos o Messias. Natanael intui imediatamente que tem pela frente alguém especial e declara a Jesus: tu és o Filho de Deus. Os samaritanos reconhecem-no como o Salvador do mundo. O povo como o profeta, o cego de nascença, proclama o Senhor. Pilatos proclama o Rei dos Judeus. Mas, meus irmãos e irmãs, é Tomé quem diz a última palavra sobre a identidade de Jesus. Meu Senhor e meu Deus. O Tomé que hesita, o Tomé que duvida, que tem dificuldade em compreender, é o primeiro a reconhecer a divindade de Cristo. O primeiro a entender o que queria Jesus dizer quando afirmou: eu e o Pai somos um. Søren Kierkegaard, o brilhante filósofo, teólogo e poeta dinamarquês, disse um dia: a fé é a mais elevada paixão de todos os homens e mulheres. Ela brota da dúvida, a fé brota da dúvida e rápido se torna
o fundamento da nossa esperança, o alicerce do nosso serviço em amor, a bússola pela qual orientamos os nossos passos nesta caminhada rumo à vida abundante que emana da gloriosa ressurreição de Jesus Cristo. Enquanto cristãos, precisamos de unir o nosso testemunho ao testemunho dos Evangelhos. Não escondemos os tempos de dúvida, valorizamos-los. Todos esses momentos nos conduziram a Cristo. Queridos irmãos e irmãs, que Deus a todos abençoe. E de uma forma particular a todos aqueles que hoje vivem o desafio da descoberta de Jesus Cristo como Senhor e como Deus conosco. Amém. atitude de ação de graças, numa atitude de reconhecimento de tudo quanto Deus tem feito por cada um de nós, numa atitude de gratidão, no sentido de percebermos que tudo aquilo que somos e tudo aquilo que temos provém do nosso bom Deus, nós vos convidamos, neste momento da nossa celebração, a levantarmos as nossas ofertas. Não o podemos fazer como habitualmente fazemos, mas podemos separar neste momento a nossa oferta, colocando-a num envelope, colocando-a num milheiro que usamos para a campanha dos milheiros, por exemplo, para que mais tarde, quando pudermos estar juntos, as possamos trazer à presença do nosso Deus. Lembro também a importância dos compromissos mensais. Eles poderão ser retidos até estarmos juntos, mas eles poderão ser também entregues nas comunidades ou mesmo à Igreja Nacional, através de transferência bancária, através do NIB que está presente nas páginas ou nos Facebooks de cada comunidade ou da Igreja Nacional. É importante que nós continuemos a ofertar
é importante que nós continuemos a ser gratos ao nosso Deus por tudo aquilo que Ele tem feito e continuará a fazer nas nossas vidas. Fiquemos em oração. Querido e amado Deus, ao fim de mais um culto de adoração a Ti, Pai, não cessamos de Te exaltar acima de tudo e de todos, porque somente Tu, Deus, és digno de toda honra, de toda majestade, de toda adoração e de todo poder. Damos graças a Ti, Senhor, pela Tua forte presença em nossas vidas. No momento em que a incerteza e o medo tentam desestabilizar a nossa carne, o nosso espírito, Tu tens sido um Pai presente, Deus, que nos ampara com o alimento da Tua santa palavra e que nos enche de esperança e de fé. Uma fé que mais do que nunca é vivida e fortalecida pelas nossas orações, pelos nossos clamores a Ti. Porque mesmo sabendo o quão difícil, Senhor, é o exercício da fé no momento de turbulência, sabemos também que ela revigora, que ela fortalece, que ela encoraja-nos a prosseguirmos firmes rumo à vitória contra esse mal que assola o mundo. Sem fé é impossível agradar-te, Senhor. Sem fé é impossível vencer, Pai. Por isso, Senhor Deus, nós te pedimos, mesmo nessa mesma fé, Pai, por aqueles doentes, por todos os doentes que estão acometidos por este vírus, nós te pedimos pelas suas famílias, Pai, que sofrem juntos pelo temor, pelo medo da morte. Pedimos pelos profissionais de saúde que estão à frente desta batalha. Reveste o Senhor da tua armadura espiritual, Pai, a eles e a seus familiares, Senhor. Nós te pedimos, Pai, pelas famílias que já começam a sofrer pela falta de trabalho, pela escassez financeira, pela fome mesmo. Muito obrigado, Senhor Deus, pela tua igreja em todo o mundo, que mesmo diante da limitação física está mais do que nunca unida em espírito, no mesmo propósito de fé, de clamor a Ti, pela Tua misericórdia e perdão para a salvação da humanidade. No santo nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nós Te agradecemos. Amém e amém. Na continuidade deste tempo de oração, digamos juntos a oração que Jesus nos ensinou. E depois recebamos a bênção do nosso Deus. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória, agora e para sempre. Amém. E a bênção do Deus Pai, Filho e Espírito Santo seja com cada um de nós, com os nossos queridos e com todo o povo de Deus, e com todos permaneça hoje e para sempre. Amém. Se crês em Deus, se acreditas que Ele há de voltar, segue o caminho que Jesus nos veio ensinar, e então verás que a vida se pode tornar